No final da tarde do dia 15 de setembro, o Nubank surpreendeu o mercado com uma notícia de que fecharia o capital na B3, a Bolsa de Valores brasileira. E o mercado não reagiu muito bem a essa notícia e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo a respeito disso, como isso te afeta, o que acontece com você caso você tenha BDRs do Nubank, você que é cliente do Nubank ou da Nuinvest, se isso te afeta de alguma forma ou não e o que você poderia fazer nessa situação. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo que o YouTube vai entender que esse é um vídeo bom e vai mandar para mais pessoas. Se inscreve no canal também e ative as notificações. E falando brevemente aqui do Nubank, ele foi fundado em 6 de maio de 2013 e o nome Nubank é justamente por ser um banco transparente, um banco que não cobra absolutamente nada. Essa era a ideia original do Nubank. E muitas pessoas que tentavam conseguir crédito, tentavam conseguir abrir uma conta nos grandes bancos, não conseguiam, iam no Nubank, tentavam abrir conta e conseguia abrir conta no Nubank. E ele começou a crescer bastante até que recentemente atingiu o patamar de mais de 65 milhões de usuários. E há quase um ano atrás, no dia 9 de dezembro de 2021, o Nubank, até então uma empresa de capital fechado, decide abrir capital na Bolsa de Valores, com um dos maiores IPOs da história, com mais de 815 mil investidores, pessoas físicas, fazendo parte dessa abertura de capital. E nessa brincadeira ele acabou se tornando o banco mais valioso da América Latina. E se você não sabe, quando o Nubank abriu capital, ele decidiu fazer a abertura de capital oficialmente na NYSE, que é a Bolsa de Valores de Nova York, justamente porque os Estados Unidos é um hub global de investimentos, então ele conseguiria provavelmente captar muito mais recursos na abertura de capital fazendo o IPO lá. Só que aí ele optou pela dupla listagem, então ele abriu capital lá fora, na NYSE, na Bolsa de Nova York, e ele também abriu capital aqui no Brasil. E desde a abertura de capital, há quase um ano atrás, lá em 9 de dezembro de 2021, até hoje, as ações do Nubank acumulam uma queda de mais ou menos 55%. Na época eu até fiz um vídeo falando por que eu não entraria no IPO do Nubank, os números estavam muito altos, por mais que ela tenha uma base de clientes muito grande, é uma empresa que ainda não se mostrou lucrativa, ela só teve um lucro ali logo antes do IPO, que ficou parecendo que foi simplesmente o Nubank arrumando a casa antes de receber uma visita. Então foi mais ou menos isso, antes do IPO ele registrou um lucro, logo depois voltou a registrar prejuízos. E depois disso, todo mundo imaginando que o Nubank iria ter lucro, ele veio registrando prejuízos, e não só os investidores ficam sabendo de tudo isso, mas também os próprios clientes do Nubank. Afinal, uma empresa de bolsa de valores, ela precisa prestar contas de uma forma muito mais detalhada do que uma empresa que não está na Bolsa de Valores. E falando sobre essa dupla listagem do Nubank, onde ele abriu capital lá fora e aqui no Brasil também, isso gera, segundo ele, custos maiores, já que ele precisa prestar contas, mostrar informações que muitas vezes ele não precisaria se ele só estivesse listado em uma bolsa de valores. E nesse caso ele optou por fechar o capital aqui na B3. Afinal, reduzindo o seu custo, ele aumenta a possibilidade de ter lucros. E caso o Nubank comece a ter lucros recorrentemente, isso logicamente será visto de forma positiva pelos investidores e provavelmente essa lucratividade que eventualmente o Nubank poderia ter seria refletida nas ações de forma positiva. Mas algumas pessoas especulam que essa mudança do Nubank é simplesmente porque hoje muita gente, inclusive na internet, fala que o Nubank não dá lucro, fala que é arriscado você deixar o seu dinheiro em uma instituição que não dá lucro, por mais que dependendo ali você tenha a segurança do FGC, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas entre um banco que dá lucro e um banco que não dá lucro, logicamente o banco que não dá lucro, nesse caso do Nubank, ele tem uma possibilidade bem maior de quebrar do que o banco que é lucrativo. Então, por esse motivo, vários influenciadores, várias pessoas especulam que essa mudança, nessa saída de capital da B3 é simplesmente uma forma do Nubank deixar os clientes e os investidores aqui no Brasil um pouco mais cegos, digamos assim, com relação às informações financeiras, já que ele prestando contas apenas lá fora, essas informações acabam sendo menos acessíveis para quem está aqui no Brasil. Só que em nota, o Nubank ressalta que continua sob rigorosa supervisão da SEC, que é
é a entidade reguladora do mercado financeiro norte-americano, e que os documentos divulgados aos investidores e também a apresentação de resultados ficará disponível no seu site de relação com investidores. Então agora vamos por partes. Primeiramente, tenho um BDR do Nubank recebido no programa nos sócios, ou então tenho um BDR do Nubank que eu comprei posteriormente, ou vários BDRs, ou então entrei no IPO do Nubank, na abertura de capital, e tenho posse das ações. O que vai acontecer comigo? E basicamente o que vai acontecer com o BDR do Nubank, para você que tem BDRs do Nubank, é que o Nubank vai deixar a Bolsa de Valores brasileira, a B3, e o BDR do Nubank, que hoje é de nível 3, ele vai passar a ser um BDR de nível 1. Então, primeiramente, o que é um BDR? BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipt. É basicamente um recibo de uma ação lá fora. Assim como existem ações do Facebook, da Amazon, do Google, então todas essas ações são negociadas, lá fora, e existem BDRs dessas ações aqui no Brasil. Logicamente existe uma empresa custodiante e você possui o recibo das ações. Você não é proprietário de fato das ações. E o que significa esse nível 3 ou nível 1? Um BDR nível 3 e um BDR nível 1. Na categoria de BDR nível 3 existe a necessidade de registro da empresa junto à CVM, o que gera uma série de trabalhos que não existe no nível 1. E uma série de trabalhos implica em mais custos para o Nubank nesse caso. Do ponto de vista como investidor, simplesmente fazer a troca de um BDR nível 3 para um BDR nível 1 não muda absolutamente nada. Mas do ponto de informações, você provavelmente receberá menos informações do que se fosse manter no nível 3. Outro ponto importante, o Nubank realmente vai sair da Bolsa de Valores? Não, ele simplesmente deixará a Bolsa de Valores como uma empresa aberta aqui no Brasil, mas o BDR do Nubank continuará sendo negociado. A única diferença é que, ao invés de ser um BDR nível 3, vai ser um BDR de nível 1, como já foi explicado. E existem três possibilidades, Primeiramente, você pode simplesmente aceitar a troca do BDR, que nesse caso você provavelmente não vai precisar fazer absolutamente nada, essa troca deve ser feita de forma automática, acredito eu. Nesse caso, você vai ter uma conversão de 1 para 1, já que mantém-se os direitos e para o investidor, teoricamente, não muda nada. A segunda opção é trocar os BDRs por ações do Nubank de fato, que seriam ações lá fora. Nesse caso, existem alguns poréns. O primeiro é que um BDR do Nubank não é igual a uma ação do Nubank. Um BDR do Nubank é 1/6 de uma ação. Então, para você trocar o BDR pela ação, você precisa de 6 BDRs para trocar por uma ação. Então, nesse caso, é necessário que, caso você tenha menos do que 6 ou mais do que 6, você chegue ao múltiplo de 6 BDRs, seja 6, 12, 18, 24, qualquer valor múltiplo de 6 para conseguir fazer essa conversão da forma correta. E para isso o investidor, você no caso você opte por essa troca, existe a necessidade de que você tenha conta em um banco ou corretora que permita a negociação de ações da Bolsa de Valores de Nova York. E a terceira opção que você tem é vender os BDRs. Então, se você tem BDR do Nubank e você não quer mais ser acionista da empresa, você pode vender. O detalhe é que se você entrou no IPO, você vai pegar uma desvalorização de mais ou menos 55%, ou então se você comprou depois, você vai ter uma desvalorização provavelmente. E existe um porém aqui também, que é no caso de quem aceitou o pedacinho lá do Nubank, onde cerca de 7,5 milhões de pessoas físicas, clientes no Nubank, aceitaram um pedacinho, que na época foi por volta de R$8 e alguma coisa, e hoje está valendo bem menos. E isso até gerou uma certa repercussão, porque quem tem ações na Bolsa de Valores, investimentos em renda variável, fundos imobiliários, precisa prestar contas à Receita Federal, precisa entregar a declaração do imposto de renda. E muita gente que nunca fez uma declaração de imposto de renda aceitou esse pedacinho do Nubank sem saber que iria precisar entregar essa declaração e que muitas vezes talvez nem faria isso em nenhum momento. Por um lado, isso é bom porque talvez a pessoa, por vontade própria, nunca iria ter essa iniciativa e agora, já tendo que prestar contas à Receita, se torna mais fácil você decidir começar a investir em renda variável, em ações, fundos imobiliários, começar a investir de fato em ativos que possam se valorizar. Só que por outro lado é ruim porque isso gerou uma certa burocracia para milhões de pessoas. Mas aí, voltando no ponto aqui, se você
aceitou esse pedacinho do Nubank, você tem um BDR e existe um período de lock-up para quem aceitou esse programa nos sócios. O período de lock-up é basicamente um período onde você não pode negociar o ativo durante esse período. No caso do Nubank é de 12 meses. E 12 meses seria no finalzinho desse ano, lá em dezembro. Mas segundo o Nubank, pode ser que exista uma alteração nesse prazo e seja possível você vender se você quiser, ou então adquirir mais 5 para inteirar 6 e fazer a troca ali por meio de um banco ou corretora que permita a negociação com ativos na Bolsa de Valores americana, para você trocar por uma ação de fato. Ou então, se você não quiser fazer absolutamente nada, você simplesmente aceita a troca do BDR de nível 3 para o BDR de nível 1. E agora uma dúvida que você provavelmente tem. Tenho conta no Nubank, isso vai mudar alguma coisa para mim? Tenho conta na corretora Nuinvest, isso influencia em alguma coisa? E a resposta, sendo bem direto, é não. Não influencia nada. O único problema que você poderia vir a ter em uma corretora é se ela vir à falência. Então a corretora precisa estar registrando prejuízos durante muito tempo, e a Nuinvest é a antiga Isinvest, uma corretora bem saudável financeiramente. Mas os riscos que você corre em uma corretora, eles são muito baixos, porque quando você manda dinheiro para uma corretora, você normalmente investe. Se você investe em tesouro direto, seu dinheiro está protegido pelo Tesouro Nacional, por mais que a corretora venha a falir. Se você investe em ações ou fundos imobiliários, o seu investimento tem lastro no seu CPF e está sob custódia da B3. Então, na prática, por mais que a corretora venha a falir, você não terá problemas com isso caso o seu dinheiro esteja investido. Agora, existe um problema se isso acontecer e você tiver dinheiro na conta, parado na conta. Aí isso sim pode significar um problema para você. Mas nesse caso eu acredito que você não terá problemas nenhum com isso. E com relação ao Nubank, para você saber sobre a segurança dele, né, o Nubank ele registra prejuízos há bastante tempo, só que existe uma forma no aplicativo do Nubank de você se proteger disso, que é simplesmente você ativar uma opçãozinha que tem lá no Nubank do RDB, e aí você passa a ser assegurado pelo FGC. E basicamente entrando no Nubank, acima do seu nome, no canto superior esquerdo, você clica lá, aí você clica em configurar conta, opções de depósito, e aí já aparece para você ativar. Se aparecer desativar é porque já está ativo o seu RDB. Se aparecer quero ativar é porque ele está desativado. E aí os seus novos depósitos, após você ativar, vão passar a ser assegurados pelo RDB do Nubank e ter a proteção do FGC. Os aportes anteriores, eles continuarão na conta remunerada. Então, para isso, você teria que retirar o dinheiro, ou seja, fazer um TED para uma outra conta e voltar com o dinheiro posteriormente. E aí, nesse caso, iria contar como um novo depósito e todo o seu dinheiro passaria a ser assegurado pelo FGC. E com esse vídeo eu espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas a respeito dessa saída de capital do Nubank da Bolsa de Valores. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.